Quando a gente fala em evento, normalmente o astral fica lá no alto. A gente quer curtir, falar das atrações e tudo mais. Só que quando as coisas não são bem feitas, os cuidados com a segurança não são levados a sério, acidentes graves podem acontecer, até mesmo com consequências trágicas. E hoje vou contar para vocês uma passagem muito triste na história dos eventos no Brasil. Fica aqui comigo até o final que você vai conhecer um pouco mais. Fala, insanos! Hoje eu vou deixar um pouquinho de lado aquela pegada mais bem-humorada e animada do canal para tratar de um assunto muito triste. E merece também a nossa reflexão. No dia 17 de dezembro de 1961, mais de 500 pessoas, entre as quais centenas de crianças, morreram no incêndio do Gran Circo norte-americano. Essa tragédia aconteceu na cidade de Niterói, ali bem pertinho do Rio de Janeiro. É até compreensível que alguém imagine que um grande acidente causou um incêndio, mas não se tem ainda com clareza até hoje quais foram as reais causas dessa tragédia. Existem duas hipóteses mais fortes: a ação criminosa de uma pessoa que provocou o incêndio ou o acidente que desencadeou todo o fogo. De toda forma, nas duas hipóteses, muitas e muitas vidas poderiam ter sido salvas se os procedimentos básicos de segurança tivessem sido seguidos pelos organizadores. Antes de entrar propriamente nas razões do incêndio, no que poderia ter sido feito para evitar esse fato terrível, eu quero te falar um pouco sobre o contexto. O Gran Circo norte-americano era um circo itinerante de grande porte, com 60 artistas, 20 funcionários e 150 animais. Nessa época ainda era permitido animais em circos. Na época, os anúncios do proprietário Danilo Stevanovic apontavam que se tratava do maior circo da América Latina. Foi o primeiro circo de picadeiro a fazer uma turnê pelo Brasil. O Gran Circo desembarcou em Niterói no início de dezembro de 61 para apresentações que começariam no dia 15. Tudo foi preparado com uma semana de antecedência e o circo foi montado no centro da cidade, na Praça Expedicionária. Depois de 2 dias em que tudo correu dentro do esperado, aconteceu a tragédia no dia 17. Um incêndio de grandes proporções, faltando pouco menos de 20 minutos para o fim das apresentações. Nesse dia, mais de 3.000 espectadores lotaram o Gran Circo para curtir o espetáculo, que acabou da pior maneira possível. Mas afinal, o que causou essa catástrofe, né? Até hoje, a versão oficial é de que um ex-funcionário do circo foi responsável por provocar o incêndio. Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, foi demitido logo depois da montagem do circo em Niterói e ficou furioso com o proprietário Danilo Stevanovic. Nos 2 primeiros dias de espetáculo, ele tentou entrar na marra para tirar satisfação, mas acabou sendo barrado pelos seguranças. Dequinha tinha antecedentes por furto e apresentava supostos transtornos mentais. E mais, dizem que ele teria contado com a ajuda de 2 amigos para realizar o crime. Dequinha e um dos comparsas chegaram até a confessar o crime e cumpriram penas de quase 20 anos em regime fechado. Mas não existem provas irrefutáveis do que o incêndio foi realmente, de fato, provocado por eles. A outra hipótese para a tragédia é de que a precariedade das instalações permitiu que o fogo surgisse e rapidamente se alastrasse pelo local. Peritos e jornalistas apontaram para essa questão na época, principalmente pela insegurança das instalações elétricas e justamente um possível foco inicial de incêndio. Ainda que a tragédia tenha sido provocada por Dequinha, como aponta a versão oficial, não tem como isentar totalmente a culpa do proprietário do circo. O incêndio acabou sendo terrivelmente trágico por razões técnicas que demonstram, no mínimo, uma conduta irresponsável por parte dos organizadores. Primeiro, pela questão das instalações elétricas, como eu já falei. A gente sabe como uma fiação precária pode rapidamente causar um acidente com fogo. As famosas gambiarras, né? Infelizmente, elas são muito comuns até hoje. Fora isso, por mais surreal que possa parecer, não havia saída de emergência no circo. Até existia uma saída para os artistas, mas ela ficava tapada por uma cortina e não era ampla o suficiente para uma evacuação de emergência. A outra área de escape estava obstruída por grades de ferro que seriam retiradas perto do fim do espetáculo. Mas fala sério, para que ter uma área de escape se ela vai ficar lacrada com grades? Quando o fogo começou, é claro que não deu tempo de remover essas grades. A gente que trabalha com isso sabe que isso é uma questão de segundos para salvar vidas.
O terceiro motivo foi o que levou o fogo a ganhar dimensão em pouquíssimos segundos. A lona que cobria o circo ela era altamente inflamável e, para piorar, ela tinha recebido uma camada de parafina por conta do seu efeito impermeabilizante. Só que a parafina também é altamente inflamável, então já viu. O efeito da propagação do fogo foi superpotencializado. Dias antes da tragédia, Danilo Stevanovic dizia ter comprado uma lona de nylon, material relativamente menos inflamável, mas ainda assim perigoso, mas tratado corretamente ele pode retardar as chamas. Mas o que se viu foi uma lona que permitiu que as chamas se alastrassem, se espalhassem numa velocidade incontrolável, e ficou claro que a lona não era de nylon, coisíssima nenhuma, e sim de algodão, material bastante inflamável. O número oficial de mortos no incêndio do Gran Circo norte-americano é 503. Mas não é possível precisar esse dado devido à dimensão da tragédia. Foi algo tão significativo que rendeu até mesmo uma missa do Papa João XXIII, que também promoveu uma doação de 500 milhões de cruzeiros, moeda que era nossa na época, por parte da Igreja Católica. O presidente João Goulart e seu ministro Tancredo Neves visitaram o Hospital Antônio Pedro, para onde foram levadas as vítimas não fatais, mas com graves ferimentos. Jango, como era conhecido o presidente, declarou que aquele era o acontecimento mais triste que ele já tinha visto em sua vida. No livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, o autor Mauro Ventura pegou emprestado a fala do presidente para dar o título à tragédia que abalou o Brasil. Uma passagem que merece destaque é da Elefanta Semba, que se tornou personagem muito importante nessa triste história. É que no desespero da multidão para encontrar uma saída, a elefanta acabou ajudando, já que ela saiu correndo tentando se salvar e abriu um buraco na lona por onde escaparam provavelmente centenas de pessoas. Mas teve um lado trágico nesse ato heróico e involuntário da elefanta, é que algumas pessoas acabaram sendo pisoteadas ao longo do trajeto feito pelo animal em fuga. Gente do céu, tô com nó na garganta para gravar esse texto. Outro personagem marcante da tragédia é José Daltrino, que ficou conhecido como Profeta Gentileza. Ele não perdeu nenhum parente no incêndio, mas ele contou ter tido uma visão, uma revelação divina que o motivou a viver por 4 anos no local onde aconteceu esse acidente. Ele procurava confortar parentes das vítimas que iam até o local para prestar homenagens. Daí a sua alcunha de Profeta Gentileza. Já o famoso cirurgião plástico Ivo Pitangui, que tinha 35 anos de idade na época, ele contou na sua autobiografia que a tragédia foi a experiência que mais marcou a sua vida. Pitangui ajudou como pôde no tratamento das centenas de feridos que tinham lesões muito sérias na pele. Nas palavras do próprio Pitangui, a tragédia foi uma afirmação da cirurgia plástica em seu sentido social. Foi o primeiro mutirão de cirurgia plástica registrado. E foi um mutirão mesmo. Mais de 100 médicos foram rapidamente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, instalação que recebeu as vítimas do incêndio. Muitos estudantes de medicina se juntaram a esse esforço coletivo. No auge da tragédia, eram de 300 a 400 curativos por dia com anestesia geral. E olha que o Hospital Antônio Pedro estava em greve há 20 dias defendendo a federalização do local. Ainda assim, o poder de mobilização das pessoas fez com que ele fosse reaberto às pressas para todos esses atendimentos de emergência. Até mesmo outros países se envolveram no esforço de salvar vidas. A Argentina enviou 6 cirurgiões plásticos e 8 enfermeiros. Os Estados Unidos contribuíram com itens essenciais como ataduras, antibióticos e plasma sanguíneo. É legal a gente destacar essa solidariedade de tanta gente para salvar as vidas das milhares de pessoas que estavam no Gran Circo norte-americano. Mas a gente não pode esquecer da tragédia e das causas que fizeram com que ela levasse embora muitas vidas. Lá se vão quase 60 anos e esse segue sendo o maior exemplo brasileiro de como o descaso na organização de um evento pode trazer consequências gravíssimas. A gente, infelizmente, já viu em 2013 algo muito parecido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas isso é papo para um outro vídeo, o pau vai cantar feio aqui, porque nos dias de hoje isso, com tudo que nós aprendemos, é inadmissível. A segurança precisa ser prioridade absoluta em qualquer evento. Eu não faço esse canal aqui para ganhar dinheiro, eu não estou preocupado se eu tenho centenas ou milhares de inscritos.
O meu objetivo aqui é levar conhecimento e diversão para quem gosta de entretenimento. Se uma pessoa aqui estiver assistindo e gostando, eu já estou feliz demais. E a gente está chegando em quase 1000 pessoas, aí a felicidade é enorme. Mas eu não vou me abster de contar histórias aqui para que sirvam de lição para muitas pessoas que acham que festa, evento e entretenimento é oba-oba. Se a gente não tiver a consciência de que a gente está envolvendo vidas, se as pessoas que são responsáveis não tiverem essa consciência de que segurança é uma das coisas mais importantes num evento, a gente sempre vai estar convivendo com situações como essas. Antes de terminar aqui, antes da gente começar a gravar esse vídeo de hoje, minha produtora, que está aqui atrás, a Suelen, é de Niterói, a família toda de Niterói, e por curiosidade a gente ligou para a sogra dela, porque ela se lembrava de alguma coisa, alguma ligação com essa tragédia do circo, e ela contou pra gente uma história inacreditável, assim, né? Que ela era criança nessa época e a família dela sempre saía junto com 14 crianças, era a família dela e a família dos tios. E que nesse dia, exatamente nesse horário, eles tinham combinado, já tinham comprado os bilhetes para ir ao circo, e o carro do tio deu um problema, e ele entrou em contato com o pai dela dizendo, olha, a gente não vai, o carro teve um problema aqui, e o pai dela falou, olha, então não vai ninguém, a gente está acostumado a ir junto, e 14 crianças provavelmente foram salvas dessa tragédia. É uma coisa louca, assim, né? Se você achou interessante a história que eu te trouxe nesse vídeo de hoje, eu te peço para dar um like aqui, se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você não gostou, pode dar o dislike também, aqui é tudo muito democrático. Eu também quero te convidar para você deixar aqui o seu comentário, tanto sobre a tragédia do Gran Circo, como também sugestões de novos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo sobre a maior banda de todos os tempos. Evento na veia e muita segurança.